Perfeito. Estamos ao vivo no YouTube. Isso aí, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, só recarregar aqui. Perfeito. Sejam todos bem-vindos nessa jornada de aprendizado, de conhecimento e transformação. Eu me chamo Jansen Rodrigues, terapeuta mental, e comigo está o Edmilton Cerqueira, treinador de inteligência emocional e também terapeuta. E durante essa sequência de vídeo, essa sequência de lives, vamos falar de assuntos importantíssimos que vai agregar valor à sua vida. Os 7 fundamentos da humanidade. Depois desse conteúdo, você não será mais o mesmo. Se você ouvir e aplicar, a sua vida vai pegar outro rumo. Você será transformado. Com certeza. Vai viver momentos extraordinários. Tudo depende de você agora, porque a nossa parte vamos fazer. Então, vamos para cima. Edmilton Cerqueira, está com você. Faça sua apresentação. Como já foi falado aí, bom dia a todos, seja bem-vindo, cada um de vocês que está nos ouvindo, e com certeza a sua consciência vai expandir e você vai gerar grande aprendizado. Como já foi falado, eu me chamo Edmilton Cerqueira, treinador de inteligência emocional, terapeuta, e com certeza os conteúdos que nós vamos liberar aqui para você durante essa semana, dias, vai ser transformador para a sua vida e com certeza algo vai começar a mudar a partir de hoje. Fica atento, vai gerar insight, vai gerar ideias e grandes coisas vai acontecer na sua vida. Sensacional. Então, perfeito. Como vai ser uma live, como vai ser vídeos curtos, lives curtas, a gente vai fazer de tudo para te entregar nesses minutos que temos. Tá? Tópicos rápidos, como um canivete. Canivete suíço. Vai ser curto, rápido e eficaz. Muito bom. Nosso tema. Então, vamos abordar 3 pontos aqui. Eu quero que a gente fale o nosso tema aí para a gente já iniciar. Identidade. Quando você fala em identidade, o que é que imaginamos? Né? A identidade, nome, personalidade, autoridade, que gera quando fala em identidade. Quem somos de verdade? Muito bom. Quem é você? Temos alguns textos bíblicos básicos para a gente iniciar. Que é em Gênesis capítulo 1 e verso 26. Quem somos de verdade? Você é o que você é pelo que você faz, ou você é o que é pelo que você se tornou? Será que você realmente se conhece? Você sabe quem você é, quem eu sou? Quem é Janderson? Quem é Edmilton? Quem eu sou? Quando eu falo quem eu sou, não falo especificamente o que você faz. Não é o que você faz, não é a sua profissão. Mas quem você é. Se tirar a sua profissão, o que é que sobra? Se tirar tudo que você tem, o que é que sobra? Isso é a identidade. A identidade, ela é única. E se você perder tudo, você não tem como perder ela. Ou dá a ideia que a identidade é a essência da pessoa. Muito bom. Sensacional. E da onde vem essa essência? Aí que tá. Gênesis capítulo 1, 26, 27. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança.
partindo desse ponto, já entendemos que a nossa identidade, ela está em Deus, porque somos imagem e semelhança do Criador. Agora, a pergunta é, você já encontrou essa identidade, você está sendo a imagem e semelhança do Criador? Ou você ainda está vivendo uma vida limitada e vegetando? É verdade. Nós perdemos, no decorrer da caminhada, da evolução humana, nós perdemos essa identidade. E muitas vezes não sabemos nem quem somos de verdade. Como você falou no início aí, se tirarmos as profissões, pensamentos, quem somos de verdade? E nós fomos perdendo a verdadeira identidade. Hoje, o mal do século é não saber quem realmente eu sou. Ou seja, ao perder a identidade, eu fico perdido em um mundo onde todo mundo procura ser alguém ou algo. Mas, na verdade, em Gênesis capítulo 1, no verso 26, nos ensina verdadeiramente quem somos, a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, eu preciso voltar para essa essência, para verdadeiramente entender a minha identidade de verdade. Profundo isso. E aqui vai uma lição, né? E você não é a dor que você sofreu, você não é o que te fizeram. Mas o que você absorve com isso e se transforma com isso. Porque em um evento que acontece com você, você tem apenas uma escolha a fazer. Não é mais de uma, é uma escolha. Ou você é vítima, ou você é protagonista. Exatamente. Ou você é vítima, ou você é protagonista. Essa chave que você liberou aí, interessante sobre a dor forma a identidade muitas vezes nas pessoas. Forte. Ou seja, ela sofre uma perda ou perde o trabalho, ela fica vitimismo, entra no vitimismo e acaba gerando uma dor, e essa dor gera a sua identidade, ou seja, gera um pensamento que eu não mereço mais. Eu sou um fracassado. Eu não vou mais ir à frente. E esse eu sou é a identidade que foi gerada pela dor. A dor está formando identidade muitas vezes nas pessoas e elas não estão percebendo isso. E hoje estamos aqui para desbloquear isso. Você é a imagem do Criador. Essa é a sua verdadeira identidade, é a sua essência. Você já parou para pensar nisso, que você é a essência, ou seja, você é a imagem do Criador, não é a dor? Joga a dor para lá para o canto e traz uma imagem do Criador. Há um texto que Deus fala assim: os teus pensamentos não é o meu pensamento, os teus caminhos não é os meus caminhos. O verdadeiro caminho da verdadeira identidade é o caminho do Criador. Sensacional. Bom ponto, né? E a grande pergunta é o porquê. Por que que você precisa da identidade? Por que o fundamento da identidade? É que sem isso, a sua vida, ela fica toda travada, sem identidade. As pessoas, elas se perdem, né? Elas se perdem na vida e elas ficam vivendo ciclos viciosos e ciclos repetitivos durante anos. Aqui no consultório, eu atendo várias pessoas que passam séculos, 10 anos, décadas, 2 décadas, 2 décadas, 3 décadas, vivendo uma mesma história, colhendo o mesmo resultado. Por quê? Porque não tem uma identidade. E vive uma constante crise de identidade. E quando você não tem a identidade ativada, a sua vida ela fica travada. Então, a chave que eu falei para você sobre a sua dor é que a sua dor, o seu trauma, ele tem solução. Ele tem solução.
Tem a parte de Deus, que é para você encontrar a identidade, o seu lado espiritual, o seu eu espiritual. Se você não acredita em Deus, acredite na energia boa, sua energia maior. Mas vamos falar aqui de Deus, porque acreditamos e confiamos. Se você não acredita, respeitamos. Mas você precisa ter esse lado ativado, porque somos seres tritotômicos. E quando eu negligencio uma dessas áreas, a minha vida ela fica desordenada, principalmente a vida espiritual, porque somos espírito, alma e corpo. E a dor, né, do trauma, a dor que você sofreu dos eventos que aconteceram na sua infância ou na vida adulta, é como o Edmilton falou, ela forja uma identidade e você acredita que a sua vida é a partir do trauma. Não, não. A sua vida não é a partir do trauma. A sua vida é a partir do que você decide quando sofre um trauma. Quando sofre uma decepção. Quando sofre uma traição. Quando sofre um fracasso. Exato. Quando sofre um fracasso, você que decide se vai ser um fracassado e vai desistir ou você vai ser protagonista e vai resolver isso. Forte aí. Como você está falando, interessante que a dor vai formando um ciclo e no final desse ciclo gera a identidade. Uma identidade que não é real, que não é verdadeira. E a pessoa fica presa nessa dor porque foi abandonada, foi rejeitada e cria uma mentalidade que o abandono e a rejeição é a identidade dela. Vai criando esse pensamento e esse ciclo de pensamento, como diz a neurociência, pensamento vai gerar sentimento e todo sentimento gera comportamento. E aí a pessoa vai vivendo achando que é a identidade dela. Ela é esse ciclo que leva muitas vezes à derrota, ao fracasso, a não ter conquista na vida, a não ter um relacionamento feliz. Vive um ciclo que podia chamar isso de crença. Leva uma verdade, uma crença, achando que aquilo é verdade, que não é. Não é a sua identidade. A sua identidade, nós aqui pelo texto que nós lemos em Gênesis, capítulo 1, verso 26, nós estamos a imagem de Deus, a essência. Ou seja, você não é o ciclo da dor, você é a essência de Deus. E interessante que tudo isso pode ser ressignificado. Cada dor, a crença, para se tornar quem verdadeiramente você é, a sua verdadeira identidade. Muito top aí, gostei dessa frase. Como é a frase? Você não é a dor? Você não é a dor. Você é verdadeiramente a imagem de Deus. Você não é a dor. Gostei. Você é verdadeiramente a imagem de Deus. O interessante é que pode ser ressignificado. Você pode dar um novo sentido a toda essa dor. Como foi falado, só depende de você. É só você querer. E nós estamos aqui para te ajudar a ressignificar essa dor. Essas lives vai ser sensacional. Já vi na primeira aqui, já senti a energia, né? Já senti a energia. Com certeza, quem está nos ouvindo, você que está nos ouvindo aí, compartilha para alguém, convida mais pessoas para estar conosco aqui, a gente vai estar expandindo a tua consciência de conhecimento, e você vai treinar o teu cérebro a sair dessa dor, dessa rejeição, e com certeza gerar uma verdadeira identidade, uma verdadeira imagem, quem realmente você é. Você não é a dor. Você é a imagem de Deus. Segundo ponto. Quer começar? Pronto, identidade não se constrói, se descobre. Identidade não se constrói, se descobre. E descobrindo,
Como descobrir a sua verdadeira identidade? Buscando conhecimento de quem realmente você é, da onde é a fonte que joga essa água doce, essa água de felicidade, de onde vem essa fonte. E essa fonte não é nada mais, nada menos do que o Deus Criador de todas as coisas. É através da palavra de Deus, do segredo milenar das Escrituras, que você vai entender verdadeiramente, ou, dizendo melhor, você vai descobrir quem verdadeiramente você é. Como fazer? É buscar na essência. Olhar para dentro. Sabe qual é o problema? Que tem muita gente olhando para fora, buscando a sua identidade em outras pessoas. E, na verdade, a sua verdadeira identidade está dentro, não está fora. Está dentro de você. Deus habita aí dentro. O reino de Deus está onde? Está dentro. Quando eu busco o reino, eu descubro quem verdadeiramente eu sou. E eu sou é uma identidade. Muito top. Muito top. É sensacional. Esse segundo ponto que a gente abordou, ele está ligado àquela parte do verso, façamos o homem. Façamos o homem. Então, você percebe que já fomos pensados, preparados, não foi um improviso quando Deus fez. E um ponto-chave importante aqui é que enquanto você tenta se inventar, Deus, ele já está esperando você se encontrar. Enquanto você pensa em se inventar, enquanto você tenta se inventar, estou tentando me inventar, me reinventar. Deus já está esperando você se encontrar. Então, um ponto-chave importante. E por quê? Por quê? E sempre vem as perguntas. Por quê? Porque todo mundo hoje tenta se reinventar, certo? Todo mundo hoje tenta seguir em frente depois do que acontece. É o tempo todo. Vou me reinventar. Só que a maioria das pessoas, elas não conseguem se reinventar, porque a dor, ela fala mais alto. E eu sempre falo no meu consultório, com os pacientes, que enquanto você vê dor, você não consegue encontrar a solução. E eu sempre conto a história de Pedro na tempestade. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele continuava andando sobre as águas. Quando ele se distraiu, olhando para o que estava em volta, olhando para o problema que estava à sua volta, olhando para as situações, para o vento, para o mar, ele começou a afundar, porque ele tirou o foco. E Jesus falou, Pedro, vem, e ele foi. Mas no meio do caminho, ele se distraiu com os problemas. E essa foi a causa dele ter afundado. Mas graças a Deus que Jesus estava ali, e ele pediu socorro. Olha só, ele primeiro pediu socorro. Jesus não foi lá e socorreu ele. Tem coisas que, mesmo Jesus sabendo, você tem que abrir a boca. Jesus não estava vendo que ele estava afundando, mas Jesus esperou ele pedir socorro. Socorro, socorre. Pedro, ele... É verdade, forte aí. Senão, você tem que pedir socorro para descobrir a sua verdadeira identidade. Pedir ajuda. Pedir ajuda. O socorro é pedir ajuda. Às vezes você está sozinho, andando sozinho, não sabendo para onde está indo, e estamos aqui e outros profissionais para te ajudar, para pegar a tua mão e te conduzir para você entender a sua verdadeira identidade. Eu tenho uma frase que eu falo sempre assim comigo mesmo. Tudo muda quando eu mudo. Eu podia mudar agora essa frase. Quando eu busco a minha identidade, eu mudo. O desafio de ser você mesmo, hoje é um desafio de nós ser nós mesmos. Sempre estamos olhando e nos comparando com outras pessoas. E isso gera em nós, vamos dizer assim, fica turbada a nossa identidade. É como se tivesse nublado a nossa identidade. Nós não sabemos quem somos quando nós olhamos ou se comparamos com os outros. Ou seja, estamos olhando pelo lado de fora. Mas quando eu olho pelo lado de dentro, eu busco e entendo a minha verdadeira identidade, a minha essência. Quem eu sou de fato. Sensacional. Mas a verdadeira liberdade, Edmilson, está em descobrir quem Deus já te fez para ser.
É verdade. Essa é a verdadeira liberdade. Descobrir quem Deus te fez para ser. E aqui entra outros tópicos, né? Que é o segundo tópico, que é o que Deus te fez para ser. Porque recebemos uma missão e um propósito. Exato. Quem Deus fez para mim? Quem Deus me fez? Eu nasci para ser o quê? Você nasceu para dominar, desfrutar e descansar. É isso mesmo. 28 fala sobre isso, né? Gênesis 28, no caso, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai-vos sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Domínio. Então, a verdadeira identidade está no domínio, dominar as coisas. Ou seja, quando eu me conheço, sei quem eu sou, eu passo a dominar aquilo, ou seja, a minha missão e o meu propósito. Eu começo a viver, ter um domínio sobre isso. E a gente podia entrar aqui em um ponto sobre, você tem dominado as suas as emoções? Como é que você é o gestor das suas emoções? A gente podia estar falando isso para você, ouvinte. Você é o gestor das suas emoções, tem dominado, ou as emoções têm dominado você? A emoção raiva tem te dominado? A emoção medo tem te dominado? Ou tem, as emoções têm te, na verdade, verdadeiramente, as emoções, quando elas começam a fluir, tem gerado em você a sua identidade? Como é que as pessoas te vê? Como é que as pessoas te olham? Uma pessoa abençoadora? Uma pessoa que anda só com raiva, reclamando, triste, cabisbaixo? Para você se conhecer, gera o quê? Missão e propósito. Quando eu me conheço, sei quem eu sou, aí eu entendo que eu já recebi uma missão e um propósito para se cumprir, para que eu venha fazer uma minha verdadeira identidade. Sensacional. Sensacional. E o ponto-chave desse versículo é que quem não entendeu a sua missão vive sendo usado na missão dos outros. É isso Se mesmo. você não entendeu a sua missão, você vive sendo usado para viver a missão dos outros. Aí eu vou te perguntar, até quando você vai continuar sendo usado a viver aquilo que Deus falou para o outro, em vez de viver a sua missão, o seu propósito? É verdade, isso aí. Quando eu não me conheço, durante o dia hoje. quando eu não me conheço, outro me domina. Quando eu não me conheço, não sei quem eu sou, outro vão me guiar. E existe um filme que chama Alice no País da Maravilha, onde Alice ela passa e conversa com um gato, se não me engano aqui, foi com um gato, e o gato está perguntando, para onde está indo, Alice? Ela diz, para qualquer lugar, serve. Ou seja, por ela não saber quem realmente ela não tem uma missão, ou não descobrir, dizendo melhor, a missão que o Senhor já tinha dado a ela, o seu propósito, o gato conduziu ela para outros caminhos. Ou seja, quando eu não me conheço, não sei quem sou, não percebo a minha missão, meu propósito, enfim, eu sou guiado por outra pessoa. Eu sou guiado por outra pessoa. E por que isso, Edmilton? Por que isso, Edmilton? Porque eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso descobrir a minha verdadeira identidade. Quando eu descubro a minha identidade, eu sei o porquê estou aqui, porquê eu nasci, porquê eu estou vivendo essa realidade nova. É preciso que eu preciso de verdade descobrir
a minha identidade. Quem eu sou? Nós falamos no início que nós, como eu sou um terapeuta, eu sou um treinador, eu sou pai, eu sou filho, mas eu tenho uma missão, que é transformar a vida, mudar as pessoas. Quando eu descubro o porquê, as coisas começam a acontecer. Porque a identidade sem propósito vira ego. É verdade. Propósito é o que nos dá a direção, a identidade. É isso aí. E aqui é onde você ativa a pessoa em movimento. Você ouviu falar sobre a palavra marketing? Marketing. Marketing significa mercado em movimento. Toda empresa ela tem um marketing. E o mercado em movimento, ela tem uma identidade. Verdade. Toda empresa que se movimenta, ela tem uma identidade. Quanto mais ela se movimenta, mais ela caminha, mais ela se conecta, mais ela é reconhecida, mais ela é conhecida e mais ela alcança os lugares que ela planejou alcançar. Tá? Por quê? Porque ela está em movimento, ela está ativada. A nossa identidade é um marketing, é um mercado em movimento. Assim, quando você ativa, a sua vida começa a trilhar novos caminhos, novas experiências. Você começa a conhecer novas pessoas, se conectar com novas pessoas. Você começa a viver experiências extraordinárias quando você ativa a sua identidade. E você passa a sair daquela vida limitada e viver daquela vida sem sal, parecendo que está comendo comida de presídio. Vive todo dia, acorda com o mesmo sentimento, com as mesmas emoções, vivendo aquela mesma história. Hoje, segunda-feira, acorda mal-humorado para ir trabalhar, sem vontade de trabalhar, está em uma profissão, está em um emprego que você não quer, está sem vontade. Tudo isso, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, acaba com a sua vida. E outra, você não consegue ter paz, não consegue ter felicidade, não consegue prosperar, porque para isso você precisa ativar a sua identidade, resolver o que precisa ser resolvido dentro de você, resolver o passado, resolver os traumas, resolver os eventos de forte impacto emocional que aconteceu com você e que hoje formou a pessoa que você é, traumatizada, sem propósito, vivendo uma vida repetitiva de padrões com crenças limitantes. Então, você precisa olhar para dentro e resolver isso, ativar a sua identidade e viver momentos extraordinários. E viver uma vida de marketing, mercado em movimento. A sua identidade ativada em movimento. Para que Deus possa cumprir o propósito e a missão que Ele preparou para você. Então, seria que o propósito é o que dá direção à identidade. É isso. Muito bom. Propósito é o que dá direção à identidade. Identidade é o nome que está te conduzindo a levar você a fazer aquilo que você nasceu para fazer. Muito forte. Então, ative e descubra a sua missão, descubra o seu propósito. Quando você vai descobrir seu propósito, sua missão, quando você descobre a sua verdadeira identidade. E aí você fica em movimento, fazendo o que é para ser feito, conforme o Criador, Deus, Ele te fez para que você venha realizar as coisas. Forte aí. Fique em movimento. Algo mais? Amanhã tem mais. Eu quero dizer você que amanhã tem mais. Você que está nos ouvindo, convide mais pessoas. E com certeza a gente vai estar aqui abrindo tua consciência, expandindo você para gerar uma verdadeira identidade e você vai estar em movimento, vivendo sua missão e seu propósito e as coisas vão acontecer na sua vida. Muito bom. Então, amanhã será um tema muito importante. Amanhã será sobre capacidade. Então, convido você a estar aqui, você no Instagram, se quiser ir para o YouTube. Amanhã eu vou deixar o link do YouTube. Você vir para o YouTube, convidar mais pessoas, porque essa semana inteira a gente vai falar sobre os 7 fundamentos da identidade. Os 7 fundamentos da humanidade. Perdão. 7 fundamentos da humanidade. E hoje, essa live aqui foi sensacional. Curta,
Lembra que eu falei? Canivete suíço. Curta e eficaz. Então, você tem um excelente dia. Pode falar. Não esquecendo, vamos colocar terror no sol. Vamos acordar antes do sol, porque aí você sai na frente de muitos. Quando você acorda cedo, você sai na frente de muito. Quando muito na cama, você está aqui comigo, com a gente, com o terapeuta Jantes, comigo, para buscar conhecimento. Você já está um passo à frente das pessoas que estão na cama. Com certeza. Você que está aqui, ó, que tirou seu tempo para entrar aqui, você que está no Instagram, você, na verdade, investiu tempo em você. Isso aí. Você investiu em você. Isso é importante, porque você largou de estar vendo coisas fúteis nas redes sociais para estar aprendendo e evoluindo. E você que pegar toda semana de live, e você que pegar toda semana desse conteúdo, dessa série de 6 dias, pode ter certeza que a sua vida não será mais a mesma. Só depende de você. Isso é certeza absoluta. Perfeito? Eu te encontro amanhã. E se você está vivendo uma vida limitada, se você que me ouve no YouTube, no Instagram, está vivendo uma vida limitada de pensamentos, sentimentos, comportamentos repetitivos, de resultados repetitivos, e você está cansado de viver a vida que você está vivendo, você está cansado de continuar vivendo a mesma história. Eu tenho um terapeuta de Milton, tenho um terapeuta Jansen. Se você está precisando de ajuda, você está sofrendo emocionalmente. A maioria das pessoas estão sofrendo emocionalmente, elas não pedem ajuda, elas não têm essa coragem. Lembra que a gente falou aqui no começo? Pedro pediu ajuda a Jesus. Jesus mesmo estamos na frente dele. Ele pediu ajuda a Jesus. Pedir ajuda não é vergonha. Vergonha é continuar do mesmo jeito. Porque tem ajuda para você. Então, se você passa por algum tipo de sintomas de ansiedade, depressão, insônia, vida travada, você não consegue avançar, romper, vivendo décadas, o mesmo resultado, a mesma história, procure ajuda. Procure ajuda de... Posso falar, procure minha ajuda, procure ajuda de terapeuta, mas procure ajuda de alguma pessoa, de algum especialista em área emocional, para te ajudar a romper esses padrões emocionais repetitivos que você vive, para que você possa mudar o rumo da sua história e viver o seu propósito. É isso aí. Quando eu mudo, tudo muda. É isso aí. Que Deus abençoe e que você tenha um excelente dia. Tamo junto até depois do fim. Fechou.